Prosseguindo no estudo dos Evangelhos, estamos na página 5 do nosso livro. Vamos falar agora um pouco sobre os 4 Evangelhos. Como eu disse para vocês no tópico anterior, nós vamos estudar o Evangelho, a proposta é uma cronologia. Bom, quem estuda comigo percebe que eu tento colocar cronologia para tudo, né? No estudo do Antigo Testamento, eu faço um estudo cronológico da história de Israel. O estudo da história da igreja também é um estudo cronológico. Isso facilita para o entendimento, para você guardar eventos, e isso no momento que você estiver dando aula, no momento que você estiver pregando, você consegue ligar mais os assuntos, tá bom? Então, por isso, os evangelhos, eu vou fazer um estudo cronológico da vida de Jesus. Isso é chamado de harmonia dos evangelhos. Existem muitos autores de livros fazendo uma proposta de harmonia dos evangelhos, tá bom? Mas antes de estudar os eventos do evangelho em ordem, vamos estudar os 4 evangelhos separadamente para nós conhecermos a literatura, tá bom? Então, capítulo 1, os 4 evangelhos. Explica-se pelo fato de ter havido, nos tempos apostólicos, 4 classes representativas do povo: judeu, romano, grego e um corpo tomado das 3 classes, a igreja. Dá para nós percebermos, irmãos, que esse foi o plano de Deus, tá bom? Existem diferenças no evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, principalmente para o evangelho de João. Por quê? Você já vai ver pela proposta que o evangelho de João é um evangelho que nós vamos considerar, chamar assim, mais espiritual, mas é que a mensagem dele é direcionada ao povo espiritual, vamos considerar, que é a igreja, tá bom? Então, por isso você tem no evangelho de João mais diálogos de Jesus, mais debates doutrinários com o povo, né? Você tem muitos eventos que você só encontra no Evangelho de João, como o diálogo com Nicodemos, a oração de Jesus em João 17, eventos assim de uma importância tremenda, como é a ressurreição de Lázaro. Tá bom? Então, podemos dizer que existem 2 grupos de evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas, que é exatamente o que são sinalizados aí no material didático, como o número 1, sinóticos, tá bom? E um segundo grupo, que é o Evangelho de João. Esses 3 aí são chamados sinóticos, que têm acontecimentos, tá bom, similares, ok? Eles são diferentes do Evangelho de João, que tem os acontecimentos, os fatos mais particulares, ok? De leitura para a igreja. Então o comentário diz: sinóticos, eles são assim chamados porque fornecem uma sinopse, acontecimentos, e têm um plano comum. Os eventos que eles contam são eventos, o mesmo evento, ok? Mas com um enfoque diferente. Você pode ler, por exemplo, um dos exemplos que eu gosto, que nós vamos estudar, é o momento em que Jesus ele vai entrar no barco, ok? Para atravessar o mar da Galileia. Então, Mateus, Marcos e Lucas, nós veremos, cada um enfatiza uma parte de acordo com os seus leitores. Então, para os judeus, vamos dizer, ele tinha um enfoque diferente, até a genealogia que ele vai contar. Então, e os acontecimentos, eles são parecidos. Mateus, Marcos e Lucas contam eventos mais parecidos, e eles diferem mais com João. O comentário prossegue. O termo sinótico vem do grego e significa ver junto, ou ver com uma visão comum. Estes 3 evangelhos têm uma visão muito parecida, muito comum nos fatos contados. Eles se caracterizam por apresentarem 3 semelhanças: aspectos humanos da vida do Senhor. Em termos de aspectos humanos, veja, Mateus, por citar a genealogia de Jesus ligado aos reis, não?
Mas eu digo que até Lucas, em primeiro lugar, até o título que ele usa, Filho do Homem, para falar, tá bom, da humanidade de Jesus, e Marcos, que nós veremos que ele é interpretado como escrevendo aos romanos, ele procura mostrar até o lado de Jesus como aquele que serve, tá bom? Aquele que serve. Então, eles apresentam aspectos humanos da vida do Senhor. Eles falam mais da vida pública em geral e ministério na Galileia. Não, lembrando que a Galileia é o norte de Israel, uma parte que era meio desprezada pelos judeus. Bom, resumindo, o Evangelho de João, ele tem uma mensagem espiritual para cristãos. O fato até, por exemplo, de Marcos não falar da ressurreição de Lázaro, por exemplo, ou Lucas, os romanos e os gregos, ressurreição era algo muito estranho para eles. Inclusive os judeus, é pouco falado, ressurreição é um tema pouco falado entre eles. Por exemplo, Daniel fala em ressurreição, mas como eu tenho dito para vocês, nos dias do Novo Testamento, Daniel ele não tinha o respeito que nós temos pelo livro de Daniel. Estou falando nós cristãos verdadeiros, porque também hoje o liberalismo teológico que é pregado, domina os protestantes, eles também dizem que tem parte do livro de Daniel que não foi nem escrito por Daniel, que foi escrito por outra pessoa e através de uma fraude colocaram no livro de Daniel. Uma coisa horrível. Eu digo que os protestantes hoje, eles são os saduceus daquela época, ou os saduceus eram os protestantes, os liberais teológicos dessa época, né? Ok? Então, por isso o Evangelho de João é uma mensagem espiritual para cristãos. Como eu digo, esse entendimento do Antigo Testamento, ele não era comum nas autoridades judaicas, não. Tá bom? Haviam muitos que eles desprezavam a grande parte das escrituras do Antigo Testamento. Tá bom? Bom, em segundo lugar, ele fala também de aspectos humanos na vida do Senhor. Fala da vida particular. Eu citei um exemplo para vocês. Vamos lembrar aquele diálogo com Nicodemos. Também porque João, por ser aquele amigo de Jesus, ele gostava de ouvir Jesus pela madrugada, então foi na madrugada que Nicodemos foi visitá-lo. Mas ele retrata diálogos de Jesus com mulher samaritana, debates no capítulo 4, 5, na cidade de Jerusalém, com o povo, com os sacerdotes, com os fariseus. Ele apresenta muito mais debates, diálogos, ok, do que os outros evangelistas, tá bom? E se dedica mais ao ministério na Judéia, ok? Então nós veremos essa diferença. Quando nós formos estudar em ordem cronológica, nós vamos observar que existe uma ênfase no ministério dele na Galileia e depois na Judéia.